O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, irmãos. Bom dia a você que nos assiste. Nós vamos começar hoje a exposição do livro de Levítico, terceiro livro do Pentateuco. Nós já fizemos a exposição de Êxodo, depois de Gênesis, e agora estamos nesse livro aqui, terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Abra sua Bíblia, vamos ler o primeiro capítulo. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhes disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a tua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasga-la-ás pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém. Alguém já disse que o livro de Levíticos ensina a religião do matadouro, porque os 7 primeiros capítulos de Levítico tratam justamente sobre as ofertas. E eu quero caminhar com vocês nesse livro pelo menos algumas semanas, porque geralmente é um livro que você vem e já pula para números. Você lê Gênesis, lê Êxodo, mas quando chega em Levítico, você pula. Quem já fez isso aqui, levanta a mão. Só eu? Em primeiro lugar, 4 motivos para a gente estudar o livro de Levítico. 4. O primeiro deles é que Levítico descreve todo o sistema religioso do Antigo Testamento, ou do Antigo Israel. Se nós queremos entender
como a religião ou culto a Deus em Israel era feito, você tem que estudar o livro de Levítico. Tem que estudar. Todos nós costumamos separar a lei de Deus de 3 maneiras: a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. A lei cerimonial está aqui em Levítico. Tá certo? Para você entender como o culto funcionava na lei cerimonial, você tem que estudar o livro de Levítico. Em segundo lugar, Levítico fornece o fundamento teológico para a obra expiatória de Cristo. Então, se você quer compreender o sacrifício de Cristo, você tem que estudar o livro de Levítico. Levítico é o jardim da infância espiritual. Você trabalha com figuras. Deus, na sua sabedoria, vai começar a nos ensinar sobre a obra de Cristo a partir de Levítico. Terceiro, Levítico demonstra quão importante é a santidade para Deus. Santidade é o tema principal. Deus é santo e ordena que o seu povo seja santo. As palavras santo aparecem 87 vezes. Purificação, 73 vezes. E imundície, mais de 120 vezes. Quarto lugar. O quarto motivo para a gente estudar Levítico é que os princípios espirituais do livro de Levítico se aplicam a nós hoje. O livro de Levítico, ele é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Mais de 100 vezes. Jesus citou várias vezes, e ele é citado. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Primeiro, o nome do livro. O nome do livro. Na Bíblia hebraica, o livro de Levítico, ele é chamado de chamou o Senhor. É a primeira palavra que aparece aí no versículo 1:1. A expressão é a mesma que tem lá em Êxodo. É a mesma de Gênesis. Por que o livro de Gênesis se chama Gênesis? No princípio, criou Deus os céus. Então é o livro das origens, é o livro dos princípios. Princípio da raça humana, princípio do pecado, princípio da família. Então, na Bíblia hebraica, geralmente se usa dessa maneira. Os judeus, só para você ter uma ideia, principalmente nas sinagogas, este livro, ele é decorado pelo povo judeu. Sabia disso? As crianças, os jovens, os adultos são obrigados a decorar o livro. E vocês sabem que os judeus, eles não acreditam em Jesus Cristo. E lá em Jerusalém, eles estão com tudo preparado para construir o novo templo e voltar à prática de Levítico. Então esse livro é um livro para nós, que temos uma compreensão que Cristo já veio, é diferente. Mas os judeus amam esse livro. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para a Septuaginta, a versão dos 70, na língua grega, o nome foi colocado Levítico. Leuticon significa a respeito dos levitas. Porque todos os sacerdotes e todos aqueles que ministravam no culto cerimonial, todos eles eram da tribo de
de Levi. Na Vulgata Latina, que vem o nome para nós, a expressão é Liber Levíticos, da qual derivou o título nosso, o livro de Levítico. Quem é o autor desse livro? Vamos ler o versículo primeiro, o que diz aí? Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Alguns detalhes aqui nesse versículo. Vira a página, por favor, Êxodo capítulo 40. Como é que termina o livro de Êxodo? Termina com a montagem do tabernáculo. E depois que o tabernáculo foi montado, a Shekinah de Deus desce sobre o tabernáculo. Veja aí. Êxodo capítulo 40, diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Presta atenção, porque isso é muito importante. Porque o livro de Êxodo, de Levítico, diz que Deus, que está presente agora no tabernáculo, ele chama Moisés, e lá do propiciatório, de dentro da tenda dos Santos Santos, ele vai dar o conteúdo do livro de Levítico. Moisés, que exerce a função de profeta, muitas vezes de intercessor, de sacerdote, ele agora é um amanuense, ele vai escrever. Então o conteúdo de Levítico foi ditado por Deus. Deus é o autor. Deus falou as palavras contidas nesse livro de Levítico. O livro de Levítico afirma, preste atenção, 38 vezes: o Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor falou. Além disso, 18 vezes o livro registra que o Senhor ordenou a Moisés, a Arão e ao povo. Em outras palavras, esse livro ele ganha uma importância, uma relevância, porque nele, ou ele contém as próprias palavras de Deus em discurso direto. Nenhum livro da Bíblia foi produzido como o livro de Levítico. Estão entendendo? Por isso que o livro começa: chamou o Senhor a Moisés, de onde? Da tenda. Deus estava dentro da tenda. Deus estava presente no Santo dos Santos. E Moisés lá de fora. E ele chama Moisés e diz: Moisés, anota aí. Diga para os filhos de Israel o que eu vou dizer para você. Na minha época chamava ditado. Quem já fez ditado aqui? Pronto. É a versão moderna, né? É um ditado. Um ditado. É muito interessante, porque abre a sua Bíblia lá, em Mateus, capítulo 8, versículo 4. Mateus 8, versículo 4. Jesus, o Filho de Deus, reconhece que Moisés é o autor do livro de Levítico. Há várias citações, mas eu quero só... Mateus capítulo 8, versículo 4. Mateus 8, 4. O que diz aí? Disse-lhes então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir. Então, essa lei que Jesus cita aí, como lei de Moisés, é Levítico capítulo 14, quando trata do caso da lepra, foi curado. E o sacerdote, ele era um tipo de sanitarista, de uma Anvisa. Então o sujeito ia lá para receber o ok, está curado, volta a viver normalmente entre o povo. Jesus disse
Moisés. Então Jesus está revelando aqui que o autor de Levítico é Moisés. Quer argumento melhor do que esse? É interessante, porque Deus falou a Moisés de dentro da tenda ou do propiciatório. Você se lembra que a lei de Deus lá em Êxodo, capítulo 19, foi dada de onde? Do monte Sinai. E o monte tremia, fumegava, e ninguém podia passar, aproximar-se do monte. Mas agora, Jesus fala do propiciatório, Deus fala do propiciatório. Fala baixo, não tem terremoto. Porque o propiciatório é o trono da graça. Se a lei vem através de Moisés, a graça vem por intermédio de Jesus Cristo. Mas vamos lá. O esboço do livro. Quantos capítulos tem Levítico? 27. 27 capítulos. Dá para ler em menos de um mês, né? Em 27 dias, se você ler, dá para ler em 1 hora, ele todo. Eu fiz esse teste. 1 hora você lê o livro todinho. Qual é o capítulo-chave do livro de Levítico? Veja aí, capítulo 16. Por que o capítulo-chave de Levítico é o capítulo 16? Porque ele trata do dia da expiação. Naquilo que os judeus chamam de Yom Kippur. Certo? Era a cerimônia principal da nação, que era realizada todos os anos, para que o povo de Deus recebesse o perdão de Deus nacional. Nacional. Irmãos, tem muita divisão, mas eu fiquei com uma que é a mais didática para nós, a mais devocional. Êxodo termina com Deus se manifestando dentro do tabernáculo, a sua presença. Deus habita no meio do seu povo. Onde é que ficava o tabernáculo? No centro, onde as outras tendas ficavam no entorno. Ninguém poderia se aproximar de Deus, porque Deus é santo. Então, o livro de Levítico, que foi ditado por Deus, Deus está dizendo: eu vou dar princípios para que vocês se aproximem de mim. Capítulo 1 a 16. O que significa? Leis do acesso a Deus. Leis do acesso a Deus. Do capítulo 17 até o 27, significa como permanecer na sua presença. Então, de 1 a 16, como chegar à presença de Deus. De 17 a 27, como permanecer na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o título e a mensagem do livro é santidade. Santidade. Como podemos ir à presença de Deus? Tem a sua resposta na primeira grande seção do livro. E a outra pergunta semelhante: como podemos viver em comunhão com Deus? É respondida na segunda grande divisão. O tema do livro é santidade. Deus é santo, as pessoas santas, os lugares santos, os objetos santos, os tempos santos e também o comportamento, os costumes santos. Então tudo em Levítico é santidade.
Vocês estão entendendo ou não? Estão gostando da aula? Eu fiz um esforço danado, tá? Depois vocês dão uma estrelinha para mim aí. Estudar isso aqui. Vamos pegar o primeiro capítulo. Do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ter as 5 ofertas. E todas essas 5 ofertas apontam para Jesus Cristo. O capítulo 1 vai falar sobre a primeira oferta. Holocaustos. Holocaustos. Por que isso? Porque sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Se você quer ir para a presença de Deus, primeiro você tem que passar no Calvário. Tem que passar no Calvário. Se você quer a unção, o óleo, primeiro tem que passar no sangue. Porque o óleo só é derramado onde passou o sangue. Vamos ver aqui. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Veja, no versículo 3, no versículo 10 e no versículo 14, tem 3 tipos de holocausto. O primeiro tipo de holocausto é de gado. Gado. O segundo tipo de holocausto, no versículo 10, é de carneiro ou de cabritos, porque é o gado miúdo. E dá uma olhadinha lá no versículo 14, se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves. Muitos detalhes nós temos aqui. Primeiro, todos esses animais aqui são animais o quê? Domésticos. São domésticos porque são de propriedade daquele que vai fazer o quê? A oferta. Por isso que a oferta é sua, não é nossa. É sua. Não adianta fazer sacrifício com aquilo que é do outro. Você quer servir a Deus, você quer adorar a Deus. Mas por que isso, gente? Porque tinha gente pobre e tinha gente o quê? Rica. Quem era rico tinha gado. Quem era mais ou menos classe média tinha cabrito. E quem era pobre criava galinha, né? Pomba, rolinha. Vamos lá para Lucas, por favor. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Essa lei de Moisés aí é Levítico, tá? Versículo 22. Aparece em Êxodo e aparece em Levítico. Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Levaram Jesus, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será o quê? Consagrado. Versículo 24. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou de pombinhos. O que é que significa aqui? Que José e Maria eram o quê? Pobres. Mas eles foram lá o quê? Cumprir a lei. Vocês estão entendendo ou não? Vamos voltar para Levítico. Levítico, capítulo 1. Vamos pegar essa oferta de gado porque ela é repetida. Vamos ver aí as características da oferta, né?
Antes, dê uma olhadinha aí. As características da oferta, no versículo 3, trará o quê? Macho e sem defeito. Macho e sem defeito. Para quem isso aí aponta para quem? Para Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Ele era macho e sem defeito. Jesus está trabalhando com figuras. Jardim da infância. Ele vai comparecer, ou vai apresentar a sua oferta, onde? Na porta do tabernáculo. Porque o pecado expulsou o homem da presença, o quê? De Deus. E ele, para receber o perdão de Deus, a reconciliação com Deus, é necessário a expiação da ovelha. Então a primeira coisa que aparece aqui é a questão da apresentação, trazendo oferta. Macho e sem defeito. Vamos dar um pulinho, por favor, lá em Malaquias. Malaquias. Versículos, capítulo 1. Diz assim no versículo 6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdote, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Lê comigo o versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis animais cegos para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazer o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Veja que Deus está reprovando a atitude do povo de Deus, principalmente dos sacerdotes, que aceitava o coxo, o aleijado e o cego. Presta atenção, a ideia aqui é que a oferta, o animal, tem que ser o quê? Perfeito, sem mácula, macho e sem defeito. Se lembra da época de Jesus? Que os sacerdotes do templo de Jerusalém criaram um comércio de venda de animais e um comércio de troca de moedas. Lembra disso? Então, quando o cara chegava lá com um animal, ele botava defeito e vendia o que ele tinha. Quando o cara era judeu rico, que vinha de longe, aí eles tinham animal bom lá para vender. Então, os caras fizeram do culto, o quê? Um grande negócio. Qualquer semelhança é mera o quê? Coincidência. O que Jesus Cristo fez? Expulsou os comerciantes do templo, diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jesus diz, o zelo da tua casa me consumiu. Mas eu queria que vocês, aqui em Levítico, entendessem. Primeiro, o sujeito, ele pessoalmente, com um animal de sua propriedade, um animal doméstico, um animal macho e sem defeito. E ele chegava à porta do tabernáculo. Ali estavam os sacerdotes para recebê-lo. Primeira coisa que ele fazia, veja aí, no versículo 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto. O que significa isso?
Você tem a ovelha, que é a oferta. Você tem agora o colocar a mão na cabeça. Isso, na linguagem bíblica, chama imputação, transferência. É como se o dono estivesse dizendo: eu estou transferindo para você todos os meus pecados. Porque se eu for morrer pelos meus pecados, eu estou morto. Então tem que ter um substituto. E eu tenho que fazer essa transferência de culpa. E a transferência se coloca a mão sobre a cabeça. O que Deus fez por nós em Cristo Jesus? Ele tomou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. A primeira coisa que Deus faz em Cristo Jesus, Jesus é a oferta, o Cordeiro perfeito, sem mácula, não tinha pecado. Como a ovelha aqui não tinha pecado. O pecado era meu, era seu. E Deus então transfere para o animal a nossa culpa. Por quê? Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Vocês estão entendendo? Jesus está trabalhando no jardim da infância, ensinando. Veja, se a tua oferta for de holocausto, você traz a oferta, aí você faz a imputação. Qual é o propósito? Para que o homem seja aceito perante o... A oferta é do animal, mas quem vai ser aceito é o homem, o dono do animal. Isso, na linguagem teológica, chama propiciação. Porque o pecado desencadeia a ira de Deus. O que eu faço para aplacar a ira de Deus? O animal tem que morrer. Abra a sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. O que diz aí? O que diz? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Próximo versículo. E ele, pelos nossos, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. Ele é Jesus, a propiciação. Porque o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Isso se chama expiação. Veja no versículo 4. Para a sua o quê? Expiação. Versículo 5. Depois imolará o novilho perante quem? Perante o Senhor. Isso é muito importante. Porque Jesus foi a oferta pelo nosso pecado. A oferta para o Senhor. Não foi para nós. Não foi para Ele. Foi para o Senhor. E aqui está claro, irmãos, aqui, que os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Todo mundo aqui se lembra que o tabernáculo, ele tinha uma lona no entorno, na entrada tinha justamente este local, onde era feito o holocausto, e do outro lado tinha uma bacia para se lavar os profetas, os sacerdotes, e também para que os animais fossem o quê? Lavados, as entranhas dos animais.
O livro de Levítico vai nos ensinar, não sei se você já estudou essa expressão, mas você vai entender que Levítico vai nos ensinar que a vida está no sangue. O sangue representa a vida. A vida daquele animal que morreu. Então, quando eu digo assim, que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, não é o sangue em si, é a vida que estava no sangue. Vocês entenderam isso? Para a gente não ficar muito sanguinário. Né? Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, da vida. O pão e o vinho representam a vida, o corpo de Jesus que foi derramado. E é muito importante a gente entender isso. E aí vem uma coisa, são detalhes assim que você vai dizer, mas pastor, por que ele faz aspersão? Porque o sangue estava purificando o altar também. O sacerdote primeiro faz isso. Depois eles cortam o animal em pedaços. E lá tinha o fogo da presença de Deus. E esse fogo iria, de uma certa forma, ser usado para que todo o animal fosse exterminado. Veja, por favor, lá em Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Versículo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e os seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o quê? O fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho, os calções de linho, sobre a pele nua, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, porá junto a ele. Depois despirá suas vestes, por outros levará a cinza para fora do arraial, um lugar limpo. O fogo, pois, sempre o quê? Arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem foi que colocou fogo? Deus. Esse fogo de Deus não pode ser apagado. Você vai descobrir, por exemplo, lá em Levítico capítulo 10, que 2 filhos de Arão morrem, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, está aí no versículo 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre esse incenso o trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. O que lhes dão? Ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreu perante o quê? O Senhor. Fogo estranho. Era o fogo do homem, não era o fogo de Deus. Presta atenção, irmãos. A grande lição que Levítico está ensinando é que Deus é quem determina como ele será adorado. Não é você que escolhe, é Deus. Porque tem uns cabeça mole hoje que fica inventando culto. Culto assim, culto assado, culto com bailarina, culto pirotécnico, com gelo seco. Mas Deus não está pedindo isso. Tá certo? Então, eu sei que você é muito criativo. Tem muito pastor criativo. Tem muito dançarino criativo, músico criativo. Um irmão outro dia disse que no momento do louvor, essas abobrinhas teológicas que aparecem, nós encostamos o nosso rosto no rosto de Deus, como se a gente estivesse dançando uma dança. Falei, que intimidade, viu?
É uma intimidade. Intimidade. Fica falando abobrinha. Levítico está nos ensinando que com Deus não se brinca. Quando Davi, o rei Davi, foi transportar a arca, ele não obedeceu aos princípios de que eram os levitas que deveriam transportar a arca. E veio um castigo fulminante. Então Deus é que estabelece como eu e você, nós chegaremos à sua presença. É o fogo de Deus, não é o fogo estranho. Não é do jeito que eu quero, mas do jeito que Deus quer. Diz aí, versículo 6 de Levítico: então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo, ou seja, o nosso culto a Deus hoje é mediado pela pessoa de Jesus. É através de Jesus, é por causa da oferta que Ele realizou, que eu tenho livre acesso à presença de Deus. Por isso que toda oração, todo culto deve ser feito em nome de Jesus. Agora, o sacerdote tinha que ser especialista em corte, né? Açougueiro. Porque ele tinha que cortar os pedaços, separando tudo. E diz o texto: também os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. Isso é importante, porque no holocausto, a oferta, ela é queimada completamente. Completamente. Vai ter oferta que vai ser queimada só a gordura. E aí, os sacerdotes, os levitas, ficavam com a carne para o churrasco. Frango assado, bode assado e carne de boi assada. Por isso que crente gosta tanto de churrasco. Deve ser alguns resquícios aqui de Levítico. Mas crente gosta de churrasco. Né? Agora, veja os detalhes do texto, irmãos. Eu queria chamar a sua atenção. Ele diz, versículo 9, o quê? Holocausto. A oferta tem que ter esse ser vivo, essa oferta que será sacrificada. Será queimada completamente no altar depois da imposição de mãos, depois da morte do animal. Agora veja aí, o último detalhe do texto, oferta queimada, de aroma agradável o quê? Ao Senhor. Então quando aquela carne era queimada, a fumaça daquela carne, era como se chegasse às narinas de Deus, como algo agradável. Por isso que no Novo Testamento, o culto tem que ser o quê? Agradável a Deus. Veja, por favor, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o que diz lá? 1 e 2, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. O culto de Levítico é racional? Do ponto de vista pedagógico mas do ponto de vista espiritual, são figuras, são sombras do verdadeiro sacrifício que foi feito
por Jesus Cristo. Eu queria que você desse um pulinho comigo lá em Hebreus. No capítulo 9. A partir do versículo 23, o sacrifício de Cristo é eficaz e para sempre. Você se lembra que lá em Levítico, capítulo 1, a oferta de holocausto era diária. O Yom Kippur, anual. Aquela oferta era individual. Mas você imagina todo dia tendo que fazer esse sacrifício. Então se repetia isso diariamente, semanalmente, mensalmente, o sujeito ia lá fazer isso. Agora, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entrava no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o quê? O pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não de todos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então Cristo fez o único sacrifício irrepetível, de uma vez por todas. Agora, para que serviam essas figuras? Deus estava ensinando o povo. E os crentes do Antigo Testamento não foram salvos pelos sacrifícios de Levítico, mas pelo sacrifício de Cristo. Porque os efeitos da cruz são retroativos e são também proativos, para sempre, para frente. Amém? Então, eu gostaria que você guardasse aqui essa sequência, né? São 5 palavras, né? Apresentação, imposição da mão, morte da vítima, aspersão do sangue, a vítima queimada. Tudo isso vai ser ditado por Deus para colocar na cabeça do povo que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Isso está colocado no capítulo 10 de Hebreus. Todo sacerdote, antes de prestar culto, ele fazia sacrifício pelos seus próprios pecados. Jesus não precisou, porque ele não tinha pecado. E veja lá, Hebreus capítulo 10, versículo 11, o que diz lá? Ora, 10, 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Versículo 12, lê comigo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E aí veja no versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E termina o versículo 18.
Lê comigo. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Por que nós não estamos fazendo hoje o culto levítico? Porque não precisa mais. O que Cristo fez, de uma certa forma, cumpriu. O culto levítico são sombras da realidade, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Então louve a Senhor, porque os seus pecados estão cancelados. E esse sangue que te regenerou, é o sangue que até a sua morte vai purificar você de todos os seus pecados, porque o seu problema com Deus está resolvido na cruz de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria pedir a vocês que lessem Levítico, tá? Compartilhe do meu sofrimento também. Leia esse livro. Tem coisas que você não vai entender, mas a gente vai tentar explicar. Porque você vai descobrir que esse livro é um livro fantástico. Para você compreender a obra de Cristo, você tem que compreender o livro de Levítico. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor não desperdiça palavras. E esse livro, ele é tão precioso para nós hoje. Porque quando nós os estudamos, cada vez mais, nós compreendemos o teu amor por nós na cruz. Amamos mais a Jesus, desfrutamos mais do poder que há na expiação de Cristo, no sangue de Cristo. Pai, que o nosso coração nunca se afaste da simplicidade do Evangelho, da obra que Cristo realizou por nós. Em nome de Jesus. Amém.